Será se todo ser humano tem a capacidade de aprender sozinho, de forma autônoma, intuitiva, e sem ter ninguém para mediar esses conhecimentos, ninguém para instruí-lo, ninguém para direcioná-lo? Eu desacredito. Depende da idade. Muitos falam sobre as habilidades inatas, sobre o conhecimento inato, sobre a vocação, a inclinação a respeito de algum tipo de conteúdo, mas tudo isso tem diversos poréns. Um filósofo da Grécia Antiga, chamado Platão, já dizia que as pessoas nascem com uma capacidade inata de entender, de compreender determinados fenômenos, de determinados objetos, e que aquilo era uma capacidade intrinsecamente humana. Mas não sabemos se é exatamente dessa forma, porque, segundo Vygotsky, ele diz que as pessoas aprendem com relações sociais, pelo meio. Então, a partir do momento que o indivíduo ele convive em diversos tipos de ambiente, ele vai aprendendo com cada tipo de ambiente de formas diferenciadas. E aquilo vai se tornar uma somatória de conteúdo que vai lhe proporcionar um conhecimento ali bem mais complexo do que a base que ele trouxe, né, que ele veio. Já Piaget falava que as crianças elas aprendem num processo de construção, o famoso construtivismo, né, que denominaram. Então era como se as crianças dependessem ali das suas questões biológicas, da sua maturidade, para que ela possa finalizar um ciclo de conhecimento. É como se é a tal da epistemologia genética, onde está dividido em categorias na idade infantil, está dividido, onde cada categoria é um ciclo que ela tem que finalizar até atingir por toda a sua plenitude. Aquele ciclo, ela pode posteriormente então migrar para o outro e continuar todo aquele processo de aprendizagem. Então é questionável dizer que as pessoas nascem com a habilidade inata do conhecimento. É claro que para mim ainda faz muito sentido. Eu acredito que a gente não pode ficar fragmentando esses autores, mas sim eles se completam. Por exemplo, por que não pensar que as pessoas nascem com a capacidade de entender o mundo, fornecida por uma entidade maior, por uma força, uma energia maior, mas com isso elas precisam entendendo o mundo. Ela nasce com a capacidade, com a inclinação, mas até então ela precisa ir se maturando, se desenvolvendo biologicamente e tendo suas relações sociais ampliadas, para que ela construa mais conexões e com isso ela consiga absorver muito mais conteúdos de diversas espécies de categorias, de diversos tipos de pessoas, de diversos tipos de conhecimento, experiência e etc. Então eu acredito que a gente não pode fragmentar esse tipo de informação, mas se unir, porque o mundo é um só, apenas um mundo. Até pode existir mais, mas enfim, isso não vem ao caso agora, né? Mas como se dá o aprendizado? Como as pessoas aprendem? Num passe de mágica? Talvez por meio da reza? Da mandinga? Ou por experiências? Vamos ver. As pessoas aprendem, disso nós sabemos, porque senão ninguém estaria aqui. E alguns fatores fazem com que ela aprenda. Eu vou dizer aqui um processo e vou me basear bastante aqui em Piaget, em Vygotsky, porque são autores que realmente se debruçaram em cima desse assunto. Então, a priori, as pessoas aprendem primeiramente por uma questão biológica. É algo natural que o ser humano nasce com aptidão ao aprendizado. Dizem que todos os animais nascem com uma certa habilidade, com uma certa característica. Por exemplo, a ave com a supervisão e com o voo, o peixe com a supernatação e com a respiração marinha, a chita com altas habilidades de velocidades terrestres ou mordidas com uma força extrema, e o ser humano com uma habilidade do conhecimento. É como se os deuses tivessem dado uma habilidade para cada animal e o ser humano tivesse ficado com nenhuma habilidade. Então reivindicamos com os deuses a nossa habilidade e ele nos deu a chave do conhecimento, o que é considerado a habilidade mais poderosa de todas. Então esse processo natural
que a gente, de biológico do conhecimento, ele se dá pelo meio da maturação. Sabe quando você olha pro seu colega e fala, porra, velho, deixa de ser imaturo, deixa de ser infantil, deixa de ser criança, meu, vai crescer, velho. Exatamente, estamos falando disso. É praticamente isso. Quando o ser humano não tem a sua maturação desenvolvida, ele tá ainda em um modo inferior de maturação àquele que já tem a maturidade mais desenvolvida. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas vou tentar explicar novamente. Vamos supor, a criança, quando ela não tem a maturação desenvolvida, no caso, a que tem a maturação mais desenvolvida, aquela pessoa mais responsável, ela consegue entender muito mais, compreender muito mais o mundo do que a que não tem a maturação desenvolvida. Então é primordial que as crianças primeiro se desenvolva a sua maturidade para depois. É como se fosse, por exemplo, vamos supor, a maturidade é como se fosse os alicerces do conhecimento. Quanto mais alicerces você obtém, quanto mais alicerces você obtém, muito mais propício a ter mais conhecimento, aumentando a sua capacidade de entender o mundo, de interpretar o mundo. Enquanto você tem a maturação completa na sua fase determinada, você entra em 3 processos. O de assimilação, você vai assimilar uma espécie de conteúdo, no caso, é um conteúdo novo. Você vai observar e falar, porra, mano, esse conteúdo é novo, eu preciso entender esse conteúdo. Depois você vai entrar no processo de acomodação, onde o seu cérebro vai tentar decodificar aquele conteúdo para ver se é relevante e vai comparar, fazer um processo de comparação com o conteúdo antigo que estava na sua mentalidade. E com isso você vai entrar no processo de crenças e verdades, onde o que você tem no seu cérebro é uma crença e o que ele é apresentado é a verdade. E logo você faz uma somatória dos dois, vendo como eles vão se encaixar, como eles vão conversar, até que eles se unem e se torna o conhecimento, que é proveniente ali da sua crença e a verdade que lhe é apresentada. E aí você adquire uma espécie de conhecimento onde entra no estado de equilibração. Esses aí são os estágios de conhecimento dito por Piaget. O processo do Piaget é muito bem interessante, mas a gente tem que levar em consideração que ele era um biólogo e não um pedagogo. Mas claro que seu trabalho aí contribui muito para essa área da educação. Mas a gente também temos que observar muito o que o Vygotsky fala a respeito do conhecimento, que eu acho muito importante, inclusive até mais, se não mais importante do que o próprio Piaget. Vygotsky diz que o conhecimento ele é praticamente adquirido pela cultura, pelo processo de civilizatório, onde você vai se socializar com outra pessoa e você vai ter aquela troca de conhecimento, onde você dá 1 e você recebe 2, você dá 2 e você recebe 3, e etc. Assim continua. Então, praticamente para Vygotsky, o conhecimento é um processo de estabelecer uma relação com o mundo, onde você recebe do mundo uma determinada informação e você espelha aquela mesma informação por meio de signos ou instrumentos. Instrumento é praticamente você aprender ali por meio das ações dos outros, você replica essas mesmas ações, como o mercado de trabalho, como as questões de troca, as relações mais ativas. E também as ferramentas de signo. Que signo para Vygotsky, né? Era, por exemplo, você aprender a fazer uma lista de compras, ou como colocar um tênis, enfim, são questões desse gênero que era adquirido aí pelo ser humano. Então é praticamente isso. Tudo bem? Deu para compreender mais ou menos? Seguimos. Piaget ele fala também em relação a funções psíquicas, as elementares e as superiores. As elementares é a que nasce com a gente e as superiores é aquela que a gente constrói. A gente vai construir ela por meio da troca, das experiências, mas tudo isso é necessário um mediador para nos instruir em alguns aspectos, e nos outros a gente aprende com o próprio meio ambiente, com o meio onde a gente vive, com as nossas relações sociais. E com isso a gente vai adaptar esses conhecimentos ao nosso mundo, e conforme a gente vai construindo isso dentro da gente, a gente produza isso novamente, a gente espelhe isso que a gente construiu dentro da gente. É como se fosse, por exemplo, um ciclo vicioso, que é algo que acontece muito em cada cultura. É um ciclo que se repete de cultura em cultura, pois a gente vai se espelhar os mesmos comportamentos da sociedade onde a gente convive. Vamos dar um exemplo. Pensamos em um garoto que mora numa rua muito suja, na favela, por exemplo, onde as pessoas não cuidam, não zelam pelo bem
pelo bem ali da sua via pública. Então, provavelmente, essa criança ela vai crescendo e vai aprendendo que aquela é a forma correta de se fazer. Jogar o lixo na rua, não varrer uma calçada, não zelar pela qualidade da via, ou etc. Então, aquilo será um vício que vai sendo passado de geração para geração. É como se você absorvesse aqueles exemplos e você, no caso, decodificasse aquilo como verdade e depois você espelhasse aquele mesmo exemplo que você recebeu, transmitindo para outrem, para outras pessoas. Então, gente, então é muito importante, devido a isso, a gente se atentar, a gente se policiar o máximo possível para que os nossos atos sejam condigentes àquilo que a gente com aquilo que a gente projeta para o futuro, com aquilo que a gente gostaria de viver, aquilo que a gente gostaria de receber. Então, por isso é sempre bom a gente fazer o máximo possível daquilo que a gente gostaria de receber também, porque é como se fosse um ciclo, é uma troca, onde você dá, você cria o seu meio, você é responsável pelo seu meio, por onde você convive. Se caso você está convivendo num local, com uma vida, enfim, que não te agrada, reveja os seus atos, reveja as suas atitudes, porque muitas das vezes você é o próprio causador dessas consequências. Então fica a mensagem aí, pessoal, a gente se policiar o máximo possível pra gente transmitir aquilo que a gente gostaria de receber e transformar isso em um ciclo vicioso, mas um ciclo vicioso positivo, né? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui.